Dr. Lucas, Reis e a psicóloga Elisângela Paes Leme falam sobre o assédio moral e sexual no trabalho. Olha só, vamos agora esclarecer todas as dúvidas como se caracteriza o assédio sexual no trabalho, em todas as áreas mesmo, também o assédio moral. A doutora Elisângela Paes Leme, bem-vinda, tudo bom? Obrigada. Bom te ter aqui, bom ter vocês dois. Então é mais um bate-papo aqui, uma roda de perguntas e dúvidas. Gente, tem perguntas, tem dúvidas, Teles com 2L já libera todas as redes sociais. O povo que está em casa, gente, nós vamos agora entender como, primeiro, doutor, o que é caracterizado quando e como um assédio moral e sexual? Então, boa tarde, Nani, boa tarde a todos. O assédio moral nada mais é do que uma conduta reiterada e que ofenda a um terceiro, né? Que ofenda uma terceira pessoa dentro do ambiente de trabalho. Então, se passou a ser de forma repetitiva, já é caracterizado assédio moral. Não é uma Marcação coisa dentro do trabalho também é? É uma questão de assédio, sim, é um assédio moral pesadíssimo, inclusive. Ah, é? Nós costumamos dizer que esse tipo de coisa, marcação, sabotagem, quando as pessoas... sabotagem também é um tipo de assédio moral. E o que é que pode, qual a pena que pode acontecer com a pessoa que sabota o colega? Então, na realidade, quem responde pelos atos de sabotagem é a empresa. É a empresa. A empresa responde por atos dos seus prepostos, né? Mas sem prejuízo, a empresa pode depois ajuizar uma ação contra o funcionário que causou o problema e pedir a indenização cabível. Mas, regra geral, é a empresa quem responde. É a empresa que vai responder sempre. Sempre. Qual o tipo de ofensa mais grave nesse caso? Porque existe muito essa coisa de discussão entre colegas. Até que ponto é permitido? Então, na realidade, não existe na legislação uma regra, um limite, né? Nós partimos do pressuposto da razoabilidade e da proporcionalidade. Tem que ser razoável, tem que ser proporcional. Se a coisa começou a desandar, se está sendo uma conduta rotineira, frequente, aí já é assédio moral. O trabalhador que está sofrendo esse tipo de assédio já pode procurar tentar pegar todas as provas, gravação, alinhar tudo ali para depois entrar com uma ação trabalhista e pedir a reparação pelo dano. Que feio, né? Doutora, vamos falar também, o telefone já está tocando, mas só apresentar a doutora aqui, que ela é psicóloga, né? Sim. E nós vamos falar também do lado emocional de uma pessoa, né? Eu quero analisar os dois lados. Que eu sempre que eu analiso o lado da vítima, eu também quero analisar o lado de quem faz isso e os porquês. Mas tem alguém na linha já para falar com vocês, tá bom? Alô? Alô? Com quem falo? Ari Cunha, de Caraguatatuba. Ari, meu querido amigo, você sumiu. Tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Você sumiu, Ari? O que aconteceu, homem? De vez em quando é bom dar uma sumidinha, né? Não se preocupa não, que não dá justa causa não, tá? Não dá direito a pensão não. Você pode continuar ligadinho. Então, eu queria fazer uma pergunta pro Dr. Lucas. À vontade, Ari. O problema é o seguinte, Dr. Lucas, eu sou servidor municipal da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba e eu sou servidor municipal da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba. Sim. E eu estou fazendo tratamento de trombose venosa, né? A disipel na perna esquerda, né? Mas só que, na maioria das vezes, o médico sempre tem cortado os meus atestados, entendeu? Mandando eu voltar ao trabalho sem eu ter condições de trabalhar, entendeu? E já é a terceira vez que ele faz isso. O senhor acha que nesse caso aí eu não estou sofrendo assédio moral, não estou sofrendo perseguição? Eu gostaria de saber da sua opinião. Claro, boa tarde, Ari. Na realidade, esse tipo de situação, Ari, que você está sofrendo é chamado de limbo jurídico previdenciário. É quando você tem um afastamento, tem uma alta programada e o médico do trabalho fala que você não está apto, está inapto. Aí você fica jogado. Na realidade, não é um assédio moral, porque deveria ser uma conduta rotineira, frequente e uma conduta direta. Nesse caso, é um limbo jurídico e esse limbo você também pode pedir reparação pelo dano e a obrigatoriedade para pagar todos os salários é da empresa, sem prejuízo do dano moral, tá? Certo. Doutora, o lado da vítima...
né? É bom a gente entender o lado da pessoa que sofre essa pressão, principalmente o assédio moral e o sexual ainda deve ser pior essa pressão, né? Mas antes, o nosso jornalista Fábio Bertolozzi vai estar interagindo com a gente, sempre trazendo notícias para participar do tema com a gente. Fábio, boa tarde. Oi, Nani. Boa tarde. A notícia de hoje não é nada boa. Um portal ouviu 4.975 profissionais de todas as regiões do país e 52% disseram ter sido vítimas de assédio sexual ou moral. E entre quem não passou por esta situação, 34% já presenciaram algum episódio de abuso. O assédio moral, Nani, foi definido como ser motivo de piadas e chacotas, ofensas, agressões verbais ou gritos constantes, gerando humilhação ou constrangimento individual ou coletivo. Enquanto o assédio sexual trazia como definição receber investidas com tom sexual, cantadas, olhares abusivos e propostas indecorosas. Nos resultados, o assédio moral foi identificado como o tipo de abuso mais comum, apontado por 47,3% dos profissionais que responderam à pesquisa, enquanto 9,7% disseram ter sofrido assédio sexual. Nani, o assédio moral foi relatado em proporções semelhantes por homens e mulheres. Já o sexual é 4 vezes mais comum entre elas. 80% das pessoas que disseram ter sido vítimas de abuso são do sexo feminino. E outro dado alarmante, Nani, é que 87,5% das vítimas ouvidas pela pesquisa não denunciaram o agressor. Os motivos, infelizmente, são óbvios, né? O medo de perder o emprego ou sofrer ainda mais represálias. É uma situação bastante complicada e crescente, Nani. Que absurdo, né, gente? No século XXI a gente ainda se deparar com essas situações. Vamos falar um pouco das mulheres, então? Já que a maioria aí são vítimas do assédio sexual? Então, a gente está falando de trabalho, né? Então, o assédio no trabalho. É interessante, antes de começar a falar sobre esse assédio, a gente entender que o trabalho, ele modifica a personalidade da pessoa, assim também como ele pode causar danos da sua saúde, tá? Então, quando a gente fala em assédio, a gente está falando em saúde. Numa saúde que está ficando comprometida, numa personalidade que está ficando comprometida. Tá. Então, assim, no caso da violência, eu chamo isso de violência, tá? O assédio, porque é contra a vontade da pessoa, tá? Então, quando a gente pensa em violência e a pessoa que está violentada, os dados de pesquisas, eles informam muito essa questão do segredo, né? Como é difícil você falar, você verbalizar isso. Até porque, geralmente, quem sofre esse assédio e esconde, às vezes... Sofre 2 vezes, né? Fica pior ainda, né? Fica pior e, às vezes, ela já passou por situações parecidas e já está com uma personalidade ali fragilizada, com uma saúde fragilizada. E o medo de perder o emprego, que é real. É pior ainda, então, né? são várias questões reais, tá? Da perda de emprego, de como que você vai enfrentar tudo isso. E também as questões intrapsíquicas. São as piores. Que são as piores, Pra mim é que pior nessa paralisa a pessoa de buscar ajuda. Bom, eu já vou falar que preciso de um advogado, mas antes tem alguém na linha para falar com vocês. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, com quem falo? Com a Carol, do Rio de Janeiro. Bem-vinda, querida. Tudo bom? Tudo bem? Pode participar, gata. Pode fazer uma pergunta, dar a sua opinião. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Um amigo meu, ele trabalha numa empresa de ônibus e ele diz que o patrão sempre tem uma implicânciazinha com ele, mas nada que ele visse necessidade de judicializar. Só que uma última conduta que ele teve errada, ele fez alguma coisa errada no trabalho, o chefe botou o dedo no rosto, gritou, quer dizer, chamou a atenção de uma forma muito vexatória. Ele foi na delegacia porque se sentiu constrangido, eles quase partiram para agressão física. Só que lá o delegado falou para ele que não caracterizava nada, tinha que levar testemunha e, obviamente, algumas pessoas que estavam próximas não queriam ir para não perder o emprego. Existe a possibilidade de judicializar, de botar empresa ou ele como pessoa física? É assédio moral quando, na verdade, se tornou público essa implicância só nesse momento que ele brigou de uma forma exacerbada ali na frente de todo mundo? Boa tarde.
Na realidade, nós temos dois institutos, né? O Instituto do Direito, do Assédio Moral e do Dano Moral. O dano moral, ele é pontual. E o assédio moral, ele é reiterado. Nesse caso, eu vejo que é mais uma conduta de dano moral pontual. Ele pode sim, não necessariamente deve existir um crime, mas ele pode pleitear uma reparação por dano moral na Justiça do Trabalho por conta dessa situação que ele sofreu. Mas não como assédio moral, e sim como um dano moral pontual. Tem uma pergunta aqui para o nosso advogado aqui. A Paula Oliveira, ela diz o seguinte: Michel, eu sou lésbica e o meu chefe na época descobriu que eu estava em uma rede social procurando uma parceira. Ele fez questão de printar e divulgou em toda a empresa. Se isso é assédio, se ela pode tomar uma providência sobre isso. Ixi, vai render milhões. Sim, isso na verdade não é um assédio moral, é um dano moral realmente, Pior por ainda. conta de ter sido bem pontual, um dano moral grave. Tem que pedir realmente a reparação e vai receber uma indenização compatível. É muito grave essa situação. Eu vi uma situação, tá? Eu vi uma situação que pegaram a foto de uma colega de trabalho, tá? Pegou e distribuiu a foto. Sabe esses sites Tinder que fala? De namoro? De encontrar, localizar e encontrar namoro? Divulgou a foto dela que estava no Tinder para todos os colegas do trabalho. E aí? O que pode acontecer? Então, isso também é um tipo de dano moral, né? É uma ofensa à intimidade da pessoa. Então, E aí, qual desde que ofenda a intimidade, não necessariamente precisa ser frequente, é um dano moral e merece a reparação. E essa reparação pode ser o quê, doutor? Então, é dinheiro. Dinheiro. Então, a empresa vai ser condenada, o juiz do trabalho vai condenar para efeitos pedagógicos e Mas se sabe a disciplinares. pessoa que fez isso, a pessoa responde ou é a empresa? Quem responde é a empresa, sempre vai ser a empresa, Nani. A empresa responde pelos atos dos seus prepostos. Mas a empresa pode muito bem depois entrar com uma ação chamada de ação de regresso contra o funcionário que assim praticou. Mais ou menos, quanto que sairia em salários mínimos? Depende da situação, mas Essa situação? entre 15 e 30 mil reais, há 30 casos mil que reais? chega a 100 mil, depende da situação. É do muito caso constrangedor. concreto. Se a pessoa tá lá, a pessoa pega a foto, né, e distribui pros colegas todos, é muito feio. E muito grave. E né? principalmente o Invasão lado de psicológico, né? Sim, isso daí pode causar até uma situação traumática na pessoa. Eu conheci essa pessoa, por isso que eu tô falando. Né? Porque apesar de ser um fato só, porque o assédio, como o advogado está explicando, o assédio é aquela questão contínua, aquele chefe ou então aquele colega que fica falando, massacrando, violentando ali com gritos, palavras ofensivas. Agora, uma situação dessa pode causar um trauma psicológico. E aí, doutor, quando a pessoa se sente coagida, inibida, prejudicada psicologicamente, o que ela deve fazer nesse caso? Quando ela tem casos que precisa, sim, de uma ajuda de um profissional, Sim, né? no caso do trauma, tá, que é mais grave, o trauma, a pessoa, ela tem uns flashbacks. O que é flashbacks? É o pensamento em relação àquilo fica sempre invadindo o pensamento dela, tá? Então, ela passa por diversas questões, fica com dificuldade de entrar no local. Então, a gente está falando de dois processos, psíquicos e físico também, tá? Então, o trauma é uma situação bem inesperada, assustadora, que a pessoa enfrenta. Além do trauma, a pessoa pode ficar ali, ela vai se sentir mal, vai ter todo um aspecto, dependendo da história de vida da pessoa. Quando a gente fala em psicológico, a gente precisa entender que a pessoa ela tem uma estrutura, tá? Então, se é uma estrutura fortalecida, ela pode superar aquelas questões com mais facilidade. Agora, para uma estrutura de personalidade frágil, isso vai causar muitos problemas. Maravilhosa, eu amei você aqui. Obrigada, Obrigada. volta mais vezes. Tem algum contato que você possa deixar? Sim, tem meu site. No meu site tem todos os contatos, celular, enfim, Qual é o WhatsApp. www.elisangelapazleme.com.br. Pazleme.com.br. Ah, tá lá. Ah, tá aqui.